Você está ouvindo o óbvio, mas nem tanto. Apresentação: Carolina Siqueira e Luiz Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Luiz e está começando o nosso primeiro episódio de Óbvio, mas nem tanto. Hoje vamos falar de um tema super importante na atualidade, que é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em tempos de Covid-19. Conversando comigo está Carol. Olá, Carol. Olá, gente. Boa tarde, ou seja, qual for o horário que você está ouvindo a gente aí. Nós resolvemos montar esse canal para a gente conversar sobre um tanto de coisas que a gente acha que as pessoas já entendem ou já pensam nessa vivência aí em sociedade, mas que a gente percebe que não é bem assim. E esse tema é um tema muito importante, porque é um tema que é um tabu ainda na sociedade atual, é um tabu porque acontece muitas vezes dentro de casa, então é um assunto que precisa ser muito conversado e que precisa ser muito entendido para que a gente possa proteger as crianças e os adolescentes nesse contexto bem grave que é exploração sexual e abuso infantil. Carol, o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças aconteceu ontem, dia 18, no caso, né? Então, por que existe um dia dedicado a isso? Então, justamente por isso, né? Esse tema, essa questão, que é esse crime que é gravíssimo, é um crime hediondo, ele é mais comum do que, infelizmente, a gente imagina. E é um crime que, por acontecer dentro das casas, ele é muito silenciado e ele é um tabu muito grande. E muitas vezes as vítimas, elas são caladas pelos próprios pais ou parentes, né? Para que não venha à tona aquele crime cometido, muitas vezes por uma pessoa conhecida. E no dia 18, esse dia específico foi escolhido para que se fale sobre isso cada vez mais, para que se discuta esse tema tão importante, para que se conscientize escolas, professores, pais, comunidade de forma geral, a saber identificar o abuso e a saber entender como ajudar, o que fazer numa situação como essa. Você sabe por que é o dia 18, Luiz? Não, por quê? Então, a gente, infelizmente, não é por um bom motivo, como se é de esperar, né? Dia 18 de maio de 1973, aconteceu um caso, que é um caso que marca até hoje a sociedade brasileira, que foi esquecido justamente por não ser debatido, mas acontece no Espírito Santo, em Vitória. Uma menina de 8 anos chamada Araceli Sanches, ela é sequestrada brutalmente, brutalmente espancada, estuprada, dopada, e depois dos seus agressores, né, fazerem orgias com seu corpo, eles jogam veneno, um corrosivo que transfigura o rosto dela para ela não ser reconhecida. E ela ficou guardada no freezer de um bar por muito tempo. E esse caso, apesar de se saber quem são os agressores, né, ele até hoje, e agora não mais vai ser, né, essa altura, até hoje não foi feito justiça, porque os seus agressores, 2 jovens de família de elite da época, Paulo Constante e Dante Michelin, eles eram de famílias ricas e não foram presos, apesar de todos os indícios. Eles eram protegidos pela ditadura militar. Esse crime, eu não, na verdade, nem
descrevi tudo porque ele é muito chocante. Ele marca quem quiser conhecer a história por inteira, porque é realmente nojo a gente descrever tudo que eles fizeram com a menina de 8 anos. E ele marca a luta do combate nacional justamente por ter sido um crime tão hediondo e não ter sido feito a devida justiça a ele, né? Exato. Muito grave. Infelizmente ainda acontece. Nossa. E depois dessa notícia eu até fiquei um pouco sem ar, né? Falar. Sem ar, exatamente. Mas enfim. É bem sufocante. É bem sufocante. Quando você lê toda a descrição, ainda é um pouco pior, assim. Mas a gente precisa falar sobre isso, para que não haja outras Araceles. Sim, com certeza. E você tinha falado que, né, existe toda uma campanha, né, de ensinar as pessoas, né, como é que faz para identificar, né, se uma criança está sofrendo abusos, identificar um abusador em potencial, né? Como é que poderia ser feito isso? Então, muitos dos municípios, né, a gente pode falar do nosso município, porque a gente está aqui agora, pessoal, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, e muitos municípios têm programas específicos. A gente tem aqui um programa chamado Fortalecer, que tem essa missão justamente com esse público-alvo. E, por exemplo, todos os anos, porque a gente está, justamente por isso que a gente está discutindo isso aqui, porque em meio à quarentena, essa campanha acabou sendo feita virtualmente, eles ainda estão fazendo, eles vão fazer durante a semana toda, e fazem sempre, né, sempre colocam informações lá, mas intensificam nessa semana do dia 18. E tem programas que vão nas escolas e fazem um trabalho com essas escolas, crianças, famílias, professores. Eles podem também ser contactados para ir nos lugares que eles vão lá e fazem palestras, né, explicam. E é um trabalho muito essencial e que a gente tem cada vez mais que divulgar pelos meios que a gente tem pela internet, principalmente agora, porque o que a gente começou falando desse programa e a gente vai reafirmar agora, né? Por acontecer dentro de casa, a gente vai ver que, na verdade, 75,9% dos casos que aconteceram no último ano de estupros foram dentro de casa ou com pessoas conhecidas. Como assim, Carol? Pais, avós, vizinhos, primos, amigos da família. Pessoas que são muito conhecidas e que estão perto dessas crianças, perto desses adolescentes e que podem estar cometendo o crime agora. E a gente, então, precisa muito fazer esse reforço para que você que esteja aí seja capaz de identificar quando uma criança do seu convívio, que está dentro da sua casa, passando a quarentena, o isolamento social, está sofrendo o abuso ou não, para que você possa identificar e salvar essa criança. Né? O impacto que tem o estupro, o abuso, porque não necessariamente o abuso e exploração sexual, ela não necessariamente se finda, acaba num estupro, por exemplo. Tem várias maneiras de ser feito isso, né? Se masturbar na frente de uma criança, tocar a criança sem penetração, tem muitos nuances, beijar a criança, passar a mão na criança, falar coisas de conteúdo sexual e coagir essa criança sexualmente nesse sentido. Então, isso, fazer com que a criança passe a mão em você. Então, assim, são muitos os aspectos possíveis. E neste momento de quarentena, a gente precisa muito intensificar como identificar. E como que se identifica, né? É a pergunta que fica. Você tem alguma ideia? Porque a gente às vezes, é isso, é muito sutil.
tem que ter um olhar muito apurado. Porque a criança, né, ela vai demonstrar uma mudança, geralmente ela demonstra, às vezes não. E aí, como fonte, a gente está pegando muito as indicações do próprio Fortalecer aí. Por favor, acessem o Fortalecer. O programa Fortalecer se escreve Fortalecer só que com S, como fortalece o ser, entendeu? Então, Fortalecer com S, você acha ele no Instagram, ele tem páginas no Instagram, acredito que também tenha páginas no Facebook, mas eu sigo mais pelo Instagram. E site. A gente pode colocar esse link aqui na descrição do podcast também, para depois beleza. A galera que estiver ouvindo acessar. Arrasou. É isso. Então, assim, como que você vai perceber? A criança vai ter uma alteração de... Geralmente, não é sempre, mas geralmente a criança tem uma alteração de comportamento meio drástica. Ou seja, é uma coisa, não é um processo, por exemplo, como tem da infância para a adolescência, que vai mudando, né, o perfil da criança de acordo com o crescimento, não. A criança tinha um jeito de uma hora ser, para outra. Exato, tinha uma forma de agir, alegre, de falar ou de não, e muda, né? E muda o jeito de ser. Geralmente fica introspectivo, triste, ou então agressivo, que é muito comum também de se mostrar. Algumas dessas crianças elas fazem um processo de regressão de comportamento do tipo ela já parou de fazer xixi na cama, já passou dessa fase. Ela volta a fazer, chupar dedos, falar de forma mais infantilizada, mais do que da idade, né, característica. Então tem algumas outras coisas, automutilação, choro excessivo sem explicação. Então, tem algumas coisas que a gente pode ir reparando nessa alteração de comportamento. E outra delas também que pode acontecer, que acontece, é essa criança passar a ter um comportamento sexualizado, brincadeiras sexuais, exacerbadas. E aí até a psicóloga, ela coloca para a gente ter cuidado, porque essas coisas podem ser características de outras questões que a criança está passando também. Mas que é isso, a gente tem que observar, identificar quando esse comportamento está acontecendo e estabelecer uma relação de confiança com a criança, para que ela possa se sentir confiança de contar, né? Para sentir acolhida. Sim. Muitas vezes, Luiz, quando acontece justamente com alguém que é o pai ou a mãe, essa criança acaba não contando pro cônjuge, né? Pro oposto que está ali naquela casa. Vamos dizer, se o pai cometeu, né? Ele acaba não contando para a mãe, porque fica nessa situação de opressão muito grande. E até porque muitas vezes ocorre em idades que a criança ainda não consegue nem identificar o que está acontecendo, né? Então é uma situação muito complicada. E a gente vê que 50... Pode perguntar. Então, é uma coisa que eu fico pensando bastante, né? Sobre a criança saber ou não identificar, né, se está sofrendo um abuso, que muitas vezes não está sabendo, mas mesmo assim, no fundo sabe que tem alguma coisa errada e começa a apresentar comportamentos assim, né? Exato. Eu vejo muito a questão da... Eu não sei, né? Isso é meio que também uma pergunta. Como que seria assim, o papel da educação sexual nas escolas? Porque eu vejo assim, muita gente desses setores mais tradicionais, autoritários, reacionários, enfim, proíbem, né? Eles querem que seja proibido a todo custo educação sexual nas escolas, porque na cabeça deles, né, educação sexual vai ensinar os filhos a transar. Mas eu vejo muito a educação sexual também como uma forma de prevenir abusos sexuais, né, contra essas crianças, né, já que elas vão entender mais sobre esse assunto, elas vão saber quando ou não estão sendo abusadas sexualmente. Procede isso? Procede muito, só procede. Por isso que é importantíssimo a educação sexual. Uma pena que ela ainda é tratada, né, como um tabu, porque esse é o fato, né, Luiz, a gente sabe disso. Você falar sobre sexo, até na sua família, né, por exemplo, quando o jovem ou a jovem entra num período em que ela vai ter suas primeiras experiências
com sexo, ou com o seu próprio corpo, a gente vê que as famílias ainda têm um movimento muito grande de deixar o papel da educação sexual para a internet, para, enfim, para os amigos, para qualquer pessoa. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tá, Oi, que deu uma travada aqui. deu um erro técnico aí, galera, desculpa. Não, então, você estava falando justamente sobre isso, que as famílias, né, elas preferem delegar essa educação sexual para a internet, para os amiguinhos da rua, né? Exatamente. E acabam não conversando sobre isso, né? Exatamente. O que é um problema grave, porque nem se permite que a escola fale, porque é isso, tem aí uma bancada de políticos e da própria sociedade que tem um entendimento, é isso, é o óbvio, mas nem tanto. Agora fez todo sentido a nossa conversa aqui, para o nome do nosso canal, que é exatamente isso. A gente acha que as pessoas estão entendendo o que significa educação sexual, mas elas estão pensando que é tudo, menos o que realmente é, né? Pensa que é para ensinar a fazer sexo, para ter posições, pensam que vão transformar o menino ou a menina em gay ou não, que é uma outra questão, que é a homofobia, que precisa ser debatida, mas se a gente for começar aqui nesse canal agora, vamos levar uma vida toda, vamos deixar para outro podcast aí. Sim. Mas, enfim, você pensa de tudo que você possa imaginar, menos o que realmente é, né? É justamente necessário entender como funciona o corpo, de que maneira, porque cada idade, cada criança, você vai ter possibilidade de conversar de acordo com a idade dela, do entendimento dela. De você explicar, olha, não, se alguém colocar a mão em você em determinado lugar, não tá certo. Se alguém te chantagear de determinada maneira, para você colocar a mão nela. Então, tipo, existe toda uma educação que é até mais sutil do que o que eu tô falando, porque existem profissionais capacitados para justamente tocar nesse assunto de maneira que seja adequada à idade e que vão prevenir que essa criança saiba identificar quando está sofrendo abuso e possa buscar ajuda, exatamente isso, porque como a gente estava conversando, muitas vezes ela não entende, mas ela sente a opressão, ela sente a violência, ela sente que está sendo invadida, né? E muitas vezes ela não consegue pedir ajuda, e na maioria delas. Então, a exploração sexual e o abuso sexual infantil, talvez, eu vou falar uma coisa de errada aqui, mas acredito que seja um dos crimes mais subnotificados que a gente tem. Porque, na verdade, depende de muitas coisas, e a gente tem um problema ainda maior, que eu acho que também é justamente por falta dessa educação sexual que acontece, que é os próprios pais, os próprios professores, os próprios delegados e policiais, toda a camada de sociedade não está preparada para ouvir da criança que ela está sofrendo assédio de uma pessoa que às vezes é uma pessoa que é tida como uma pessoa boa. Não, você está fantasiando. Olha bem, isso é muito comum, tá? Porque a gente imagina um abusador como uma pessoa extraterrestre, né? Um monstro, um cara introspectivo, mau, e que não tem... como diz, relações sociais. Cara que vai te pegar na rua, vai te levar para um terreno baldio e vai fazer acontecer, né? Exato. A gente nunca pensa que é uma pessoa que pode estar em casa. Exatamente. É a tal história do velho do saco. Se você sair na rua, o velho do saco vai te pegar. Não é, né? Como a gente já viu, a maioria dos casos, a maioria gritante dos casos são de pessoas conhecidas ou mesmo familiares. E essas pessoas são vistas pela sociedade como pessoas boas e que são capazes, né, de cometer esse crime, como a gente não tem como saber, entendeu? O que vai ali dentro do processo de cada um. E aí, o que acontece? Você desacredita a criança. Quando a criança finalmente, às vezes demora muito tempo, tá, para se sentir confortável para falar. Quando ela finalmente toma coragem de falar, ela é desacreditada. É dito para ela que ela está fantasiando, que ela sonhou, que não é verdade, ou simplesmente finge que não ouviu.
E aí, meu amigo, muito grave isso, porque você vai colocar essa criança, ela sofre uma segunda violência, na verdade. Nesse momento, ela sofre uma segunda violência tão grave, não sei se tão grave, mas muito grave como a primeira. Porque aí é um trauma que se sedimenta de uma maneira absurda. Porque ela não vai sentir confiança e não vai sentir onde tem uma referência de proteção. Né? Você imagina o grau de sensação de abandono e desproteção que uma criança dessa não sofre. E aí tem um dado muito interessante que o Fortalecer nos fornece, inclusive, que apenas em 6% dos casos não é comum uma criança inventar algo desse cunho, né? Mentir nesse sentido. Apenas 6% dos casos já relatados, né, denunciados, tiveram algum cunho de falseamento, né? E nesses casos não eram crianças, eram, né, de uma idade maior, acima, né? E tinha alguma questão de conflito familiar envolvida ali. Mas nos casos de crianças, muito raramente, muito raramente, você vai ter um processo de invenção desse processo de estupro aí, de assédio, de abuso, enfim, de todos os jeitos e formas aí. E é por isso que a gente precisa estar aberto a ouvir, né, o que essa criança vai falar pra gente. E Carol, existe diferença entre abusador e pedófilo? Nossa, existe total diferença. E é muito interessante, assim. Eu me lembro que recebemos uma vez, alguns anos atrás, aqui em Campos, porque na época eu estava acompanhando, né, trabalhando com essa área e fui assistir, agora estou em outra área, a gente não consegue acompanhar com a mesma frequência as palestras que vêm aqui, né? Mas eu tive a oportunidade de assistir um psiquiatra que veio do Rio de Janeiro, excelente palestrante, excelente profissional, que hoje faz parte de uma delegacia de referência de atendimento nesse assunto lá na capital, lá do estado, né, do Rio de Janeiro. E ele deixa muito claro que o abusador e o estuprador são indivíduos completamente diferentes. Completamente. Né? O abusador, o estuprador, vamos começar pelo estuprador que vai ser mais fácil de explicar. Ele tem, o estuprador não, o pedófilo, né? O pedófilo, ele tem, a pedofilia é uma doença, né? É uma compulsão. Então ele sente a compulsão por justamente atração sexual pela criança, né? Pelaquela figura infantil. E a Jamile, que é a psicóloga lá do Fortalecer, até explica uma coisa interessante, que é o seguinte: não é que não aconteça, mas é mais raro. Os pedófilos, eles geralmente não consumam as suas questões, as suas fantasias em relação à criança. Ou seja, a porcentagem maior dos casos que acontecem são de abusadores e não de pedófilos. Então, esses atos que acontecem, a minoria são de pedófilos, são pessoas que realmente têm doenças que é uma questão psiquiátrica. E qual é a importância da gente entender essa diferença? O abusador, ele se aproveita, na verdade, de uma circunstância de vulnerabilidade da vítima para poder consumar o ato e conseguir favores sexuais. O pedófilo não é bem por aí, né? O pedófilo sente o processo da compulsão. E ela ainda informa uma coisa importante pra gente, que em muitos casos de pedófilos, alguns, eu não consegui checar a tempo porcentagem, depois a gente pode até deixar aí para vocês, não sei se a gente vai conseguir essa porcentagem também, acho difícil, mas que eles geralmente sofreram também algum tipo de violência sexual quando criança. Então, é uma das marcas desse processo. Isso não quer dizer
que toda criança que sofre violência sexual vai desenvolver realmente essa compulsão. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer pode acontecer outros transtornos também, né? É claro, sim. E por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque os pedófilos, eles podem receber um tratamento, né? Os abusadores também precisam, inclusive, de um acompanhamento psicológico. Mas os pedófilos, eles podem receber tratamento desde muito cedo, que pode ajudar muito a eles no seu transtorno e evitar várias questões, né? Não se fala de cura, mas de tratamento. E esse tratamento é muito importante. Como ainda é um tabu muito grande, pedófilos não buscam ajuda, porque têm medo de serem rechaçados e justamente, então há um processo de sofrimento para o indivíduo que tem a compulsão e ele não encontra espaço para o tratamento. Isso é um problema grave. A gente precisa realmente conversar para que pais, inclusive, que percebam os seus filhos adolescentes, né, esse psiquiatra deixou muito claro quando ele veio aqui, palestra excelente, falando que a necessidade dos pais, que muitas vezes já na adolescência se percebe a compulsão, e que é importante que esses pais, em vez de negarem o fato, né, de que seus filhos têm um processo de compulsão, que eles possam levar os seus filhos para fazer tratamentos com psicólogos, né, psiquiatras e etc., que os ajudem a lidar com essa questão da compulsão. Agora, o abusador é outra história, né? Ele não tem esse processo de compulsão como é caracterizado no pedófilo, né? E a gente precisa falar da questão da cultura do estupro, da cultura machista, misógina, e do estupro que a gente tem no Brasil, né? Que é uma questão muito grave, que com certeza influencia no índice de abusos que essas crianças sofrem. Assim. E essa percepção de objetificar, principalmente a mulher, e a gente vai, no final, vai conversar um pouco sobre mitos, eu não estou dizendo aqui, tá, gente, que não existem abusos no caso das crianças, dos meninos, que isso é uma mentira, né? Existe abuso em meninos também. Mas a gente quer chamar atenção aí para essa questão da objetificação, de colocar a mulher como objeto de prazer do homem e entre outras coisas, né, a questão da subjugação e muitas questões que estão intrínsecas, que é uma questão estrutural de uma sociedade historicamente criada com essa cultura, que precisa urgentemente ser desconstruída. É comum você ver um cara cantando um cara de, sei lá, 40 anos, cantando uma menina de 15, cantando uma menina de 13 anos. Né? É comum você ver comentários com cunhos amorosos e sexuais a serem feitos em relação a uma menina muito antes dela despertar essa questão nela, né? Fala, você ia falar. É a famosa expressão, essa vai dar trabalho, né? Exatamente. Então, entre esses ditados e outros, né? Se começa muito cedo. Se você, não sei se você vai se lembrar, teve um tempo atrás aí uma campanha na internet, lembra de uma hashtag meu primeiro assédio? Lembra disso? Não sei se tu... Sim. Que foi lançado, eu não estou me lembrando aqui se foi qual das duas, eu não vou nem falar qual das duas ONGs que lançaram, para não pecar no nome, porque não sei se foi pela Think Olga, não tenho certeza, então não vou afirmar. Mas nesse primeiro assédio, nós vimos uma enxurrada de mulheres, colocando... ou então teve aquela outra hashtag logo depois, meu assediador, meu primeiro assediador, meu querido assediador, alguma coisa assim que eu não vou lembrar agora, mas que foram campanhas que colocaram na internet e deram visibilidade a quantidade de casos de meninas desde cedo sofrendo assédios, sofrendo abusos, e praticamente eu falo que pessoalmente não sei se conheço alguém
que não. Mas a maioria das mulheres, se você for sentar e conversar, vai te contar, vai te relatar que muito nova ela já sofreu algum tipo de assédio. Em casa, na rua, né, na escola. Isso é uma coisa chocante. E isso demonstra quanto a gente precisa ainda discutir esse assunto, sabe? O quanto esse assunto ele é chocante e está muito presente na sociedade. E por isso que a gente também está aqui debatendo ele hoje. Porque ele é naturalizado. Assim como aí a gente pode falar da masculinidade tóxica. Eu acho até que você pode dar a sua experiência em relação a isso. Que eu vou falar de uma coisa aqui que não é do meu campo de alçada, que é do seu, né? Que é a questão de como também a iniciação sexual dos meninos, né? De você tem que começar cedo, você ainda não ficou com ninguém. Desde muito novo, essa masculinidade tóxica, ela é introjetada na criação desses meninos. E até onde também isso não tem um teor de abuso de exploração sexual daquela criança. Se você pega um garoto de 11 anos e coloca ele para transar com uma prostituta, como não é incomum, tá? Que eu tô falando, e você deve saber melhor do que eu, para transar com uma prostituta, porque ele já está na época já de mostrar que é, até onde isso também já não se configura, mas é aceito socialmente porque é com o menino, sabe? E ele tem que começar a se iniciar sexualmente cedo. Se você quiser compartilhar a sua experiência. Não, é bem assim mesmo, né? Como você falou, é uma pressão muito grande em todas, pelo menos na minha época, eu não sei, na minha época, eu me senti um Matusalém agora, mas assim, na minha época que eu digo assim, final da década de 90, início dos anos 2000, né, tinha uma pressão muito grande, realmente um apelo social enorme para que primeiro a pessoa perdesse o BV, né, nem sei se hoje ainda usam essa expressão BV, que é boca virgem para o mais cedo possível. Exatamente, boca virgem, você tinha que dar o seu primeiro beijo, quanto mais novo, pelo menos para o homem, melhor, que aí você já era o cara descolado, né? E fora isso, né, já tinha na escola que eu estudava, no ensino fundamental, né, da quinta série até o oitavo, que hoje é o sexto ao nono ano, né, muito já se falava sobre, né, tem que pegar, vamos pegar mulher, não sei o quê, enfim. Então é realmente um apelo muito grande, e até eu sempre fui uma criança muito retardada, né, pelo menos retardada assim, aos moldes do que a sociedade da minha época projetava, né, eu perdi o meu BV com 16 anos, né, então eu vou colocar assim, a partir dos meus 11 anos de idade até os 16 anos, eu mentia que eu beijei na boca, entendeu, até chegar aos 16. Sim. E é isso aí. Não, exatamente, é uma masculinidade tóxica, e isso, aí a gente pode até falar de um dos grandes mitos do abuso infantil, que é justamente que meninos não sofrem abuso ou exploração sexual, né? Isso é uma mentira, né? E isso muitas vezes é camuflado, por exemplo, quando um menino de 11, sei lá, de 12, sofre um abuso por parte de uma professora, ou de uma mãe, ou de uma prima, sei lá, uma tia. E aí, quando ele vai contar o que ele escuta, às vezes ele vai contar para um pai, né, para um outro homem, o que ele vai escutar meu filho, você está achando isso ruim? Você, tipo assim, você é um garanhão, você pegou uma mulher bem mais velha que você. Existe ainda esse tabu que é absurdo. E os meninos, além disso, existem outros tabus do tipo, você está reclamando disso, ou do tipo, se for no caso de um homem abusando do menino, né? Chama de bicha, né? Como se fosse uma coisa ruim. Voltamos para a homofobia de novo. Mas tem um cunho de opressão também, no sentido de muitas coisas que acabam vindo junto com aquele diálogo ali, para além da própria questão que é um crime. Então, se naturaliza o crime,
justamente por causa dessa pressão social de que o homem se inicie sexualmente cedo e de que isso é ser garanhão, é ser maravilhoso, é ser super legal e é super aceito. Isso é muito grave. Eu trouxe até um caso para a gente discutir, eu não sei se você viu, o Marcelo Adnet, você viu que ele agora foi ou final do ano passado ou início desse ano, não estou me lembrando bem, mas foi agora mesmo, ele pela primeira vez falou que sofreu, né? Ele foi estuprado com 7 anos de idade, né? Ele foi abusado com 7 anos de idade e depois com 11. Ele sofreu abuso 2 vezes. E no primeiro caso foi do... Você não viu isso? Ah, eu pensei que eu tinha te mostrado. Não. No primeiro caso ele sofreu um abuso do caseiro, da casa de praia que eles ficavam. Os pais tinham saído para fazer compras no supermercado e o assediador em questão se aproximou dele e fez uma série de... Porque rola, às vezes não rola só a opressão do tipo ameaça, mas rola do tipo assim: se você fizer isso, eu te dou isso. Se você botar a mão aqui, entendeu? Então rola um processo de que a criança não entende muito do que está rolando. Então, assim, com ele foi um pouco isso. Ele tinha perdido a cachorrinha e o caseiro falou para ele que ia trazer a cachorrinha de volta caso ele permitisse que fizesse alguma coisa. Que foi o que aconteceu, só que ele teve sorte de que as pessoas esqueceram a carteira em casa e voltaram. Então chegou a consumar, mas não chegou a ser um processo longo, né? E o outro caso foi com um amigo da família, que foi diferente. Passou a mão nele, beijou nele, não teve penetração, mas foi um assédio também, né? E ele falou, só que, incrivelmente, Luiz, o que aconteceu é que ele foi extremamente julgado. Ele foi acolhido na internet, tá? Não teve as pessoas que acolheram, mas teve também pessoas que julgaram ele e falaram coisas horríveis com ele depois que ele contou a história dele. Que ele deve ter gostado, verdade? Que ele gostou, e entre outras coisas, assim, sabe? Que ele estava querendo chamar atenção. Então, muito grave. E aí que a gente vê, e ele é um cara, né, que está na mídia, para bem para mal, um cara conhecido e tal. Agora você vê, se um cara que tem um renome, né, tem uma identificação, né, tem uma fama, enfim, tem uma retaguarda para ele, né? Ele é desacreditado, ele é posto nesse lugar. Você imagina uma criança, um menino, um jovenzinho que cara, vai falar isso e não vai sentir apoio justamente por causa dessa masculinidade tóxica, essa cultura absurda, machista, e que ainda passa pano e normaliza essa questão do assédio e do abuso. Isso é muito grave, entendeu? Então aí a gente desmistifica, a gente aproveita aqui esse momento para desmistificar, tá, gente? Existem estupros, abusos e explorações sexuais de meninos também. E, inclusive, algumas pessoas colocam, né, porque fazem muito essa comparação do tipo, tem mais de menina que de menino. Eu acho que sim, que tem mais de menino do que de menina, até por algumas porcentagens que a gente tem acesso. Mas talvez a gente esteja até achando errado a partir dessas porcentagens por causa justamente da subnotificação. É importante explicar, inclusive, que a gente fica falando, essa coisa do óbvio, mas nem tanto, eu estou falando aqui como se as pessoas soubessem o que é subnotificação. Acho que pode ter gente que não sabe, né? Sim. É quando é um caso que não é denunciado, né? Não é colocado na delegacia ou qualquer outro veículo de atendimento a esses casos, que no caso é Conselho Tutelar, né, programas específicos, o Disque 100. Então, assim, quando esses casos não são denunciados, eles ficam o que a gente chama de subnotificados, ou seja, ninguém está sabendo o que está acontecendo, apesar de estar acontecendo.
É o que está acontecendo com a Covid hoje, né? Só para contextualizar. Exato, exato. Olha, gente, isso acontece desde que o mundo é mundo. Com a Covid, com assassinatos de jovens negros na comunidade, que aconteceu um agora, infelizmente. Isso aí. Entre outras coisas, né? E aí a gente tem, às vezes, o registro da morte, mas não tem esse registro da morte de forma correta. Ou o registro do crime de forma desleixada, então a gente não consegue identificar o tamanho do rombo dos problemas sociais que a gente vive justamente por essa palavra estranha, que é subnotificação, mas que é muito importante, sabe? Sim. E Carol, e pegando esse gancho aí, como você falou, dos problemas sociais, pelo que eu percebi aqui na nossa conversa, né, essa questão do abuso e exploração sexual mesmo de crianças e adolescentes, ela tem uma, vamos colocar assim, a exploração, né, sexual de crianças e adolescentes é como se fosse uma superfície de algo que é muito mais profundo, né, como estruturas de, como você falou, de machismo, de misoginia, cultura do estupro, toda uma forma de pensamento que vai se disseminando na sociedade e que vai produzindo esse tipo de comportamento, né? Então tem toda uma estrutura para se mexer, né? Não, é exatamente isso, você falou tudo, né? Quando geralmente se refere a esses problemas sociais, esse é um deles, que é o abuso, a exploração sexual infantil, ele é ponta de um iceberg muito mais profundo, né? Porque é justamente essa questão do tabu. Gente, a gente precisa dar um fim nessa peste dessa palavra no universo. A gente precisa acabar com os tabus da vida, sabe? Não é a palavra tabu em si, mas em todos os que existem, né? Esse é um deles, né? A gente precisa dar um fim, porque enquanto não se há educação, diálogo, conversa, esclarecimento sobre as questões, a gente não vai conseguir atingir, né, questões mais profundas que estão por baixo dessas questões, né? Por baixo do que acontece socialmente. A gente precisa muito. Me lembrei aqui de um caso que a gente vai citar num outro podcast, que é o caso de violência contra a mulher, que começa como um abuso, uma história que começa como um abuso sexual, né, infantil. E essa menina e essa jovem que é estuprada pelo pai, e a gente não vai contar essa história hoje, porque a gente vai usar essa história para o outro podcast, mas ela chega aí na delegacia com esse pai, denunciar esse pai, e o que acontece? Eles olham para a cara do pai e falam: esse velhinho bonzinho, esse senhorzinho, gente boa, você tá falando que ele fez isso? Claro que não. Então, tipo, o despreparo de todos nós, mas dos profissionais, da família, às vezes da escola, e lidar com isso é muito grande ainda, é muito grande. Infelizmente, sim, é uma questão que a gente precisa, assim como na violência contra a mulher, assim como na homofobia, quanto crime, no racismo, a gente ainda tem despreparo, porque ainda temos essas questões muito arraigadas. Mas o que a gente quer enfatizar, que a gente não vai conseguir mudar isso hoje, né? Mas o que a gente quer enfatizar é que, com certeza, assim como a violência contra a mulher hoje aumentou no índice de 35%, que eu acho que é mais do que isso por causa da subnotificação, mas aumentou cerca de 35% no isolamento social, porque essas mulheres estão trancadas com seus algozes dentro de casa. Os casos de estupro, de assédio e abuso infantil com certeza podem ter aumentado, assim, enormemente. E a gente precisa estar atento. Sim. Se a gente é vizinho, se a gente é um parente, um irmão, seja quem a gente for, a gente precisa ficar atento para perceber e denunciar. Preciso denunciar, sabe? Isso não quer dizer que a gente precisa, e até uma assistente social falou uma coisa interessante, que eu concordo com ela, a gente não precisa ficar divulgando para a comunidade inteira que o pai assediou a criança, porque a criança vai ser alvo de comentários, isso vai ser péssimo para ela.
mas a gente precisa denunciar, Sim. o sigilo é importante, mas a gente precisa denunciar a quem é de responsabilidade de atender, que é o Conselho Tutelar que está funcionando, vocês podem ligar, que é o Disque 100, Sim. que é o Fortalecer. Pode falar. É isso que eu ia... Essa pergunta que eu estava querendo fazer mesmo, assim, quais são os canais de comunicação, né, para se denunciar essas coisas que acontecem? Isso aí. É só continuar falando. Então, Disque 100, que você pode denunciar no ato da situação que está acontecendo, né? Os conselhos tutelares, eles estão atendendo, assim como os abrigos continuam funcionando, se for o caso, viu, gente? Assim como também as promotorias, né, a questão dos juízes da infância e adolescência estão funcionando em caráter de emergência, porque são coisas que não podem parar, porque os problemas não param. E então, Disque 100, Conselho Tutelar, Delegacia, CREAS, os CREAS atendem essa demanda e os CREAS estão com os telefones todos aí para a gente ligar e fazer a denúncia. Fortalecer está aí também para dar todo o suporte. Então a gente pode deixar inclusive o link depois, o próprio link do Fortalecer, no próprio Fortalecer vocês acham os telefones de acesso para poder entrar em contato e fazer a denúncia. Denunciem, não esperem, essa criança está em sofrimento e não tem condições de se defender sozinha. E eu vou falar uma coisa muito forte aqui agora, que vocês vão... eu vou falar. É isso. Quem não faz a denúncia é tão responsável quanto quem faz o abuso, o assédio, o estupro. Se você está sabendo e você não fez nada, você tem responsabilidade sobre a vida dessa criança, sobre o trauma que isso gera, sobre os problemas que isso vão acontecer, sobre o sofrimento atroz que essa criança está passando. Você é responsável. Você vai ser responsabilizado, porque você é responsável. Em alguns casos, inclusive, é bom até a gente jogar mais baixo ainda, em que posteriormente foi descoberto que essa criança sofreu assédio e a mãe ou algum parente já tinha conhecimento e assentia, foi preso o pai e a mãe, porque foi conivente com o crime que estava sendo cometido, que, lembrando a vocês, mais uma vez, pela Constituição, pela lei penal brasileira, é um crime hediondo, tá? É isso. Acho que a gente pode até agora fazer um resumo rápido. Ficarmos atentos ao comportamento da criança, alteração de comportamento, regressão de comportamento, mutilação, comportamentos sexualizados em crianças, a gente observar, estabelecer uma conversa de confiança, um relacionamento de confiança para que essa criança possa dialogar com você e contar. Caso ela já conte direto para você, lembrar que essa criança não vai mentir. E mesmo que a gente não tenha certeza se isso aconteceu, mesmo que seja só uma suspeita, a conduta é fazer a denúncia, porque esses profissionais eles estão preparados para lidar com essas situações e essa criança, essa família. E lembrar que não existe perfil de monstro. O abusador e assediador não é um monstro, é uma pessoa que tem vida social normal, que tem amigos, que tem família e que muitas vezes vai na igreja, e esse cara pode ser um abusador e precisa ser denunciado. Então, que a gente não se assuste caso seja e que a gente busque ajuda. Eu acho que isso é importante de a gente frisar. Quando você diz assim que esses abusadores não são monstros, pelo menos não são monstros, né? Não são monstros aparentemente, né? É bem importante frisar isso, né? Porque a prática que eles acabam fazendo é de uma monstruosidade gigantesca, né? Mas aparentemente são pessoas... Mas o que eu quero dizer, assim, né? Pra gente também, não sei, né? Enfim, eu acho que todas essas pessoas, elas precisam de tratamentos, acompanhamentos e, enfim, fazer um trabalho firme na área da psicologia, da psiquiatria, de uma série de outras questões
que eu acho que é importante, inclusive, que se fosse menos tabu, a gente talvez entendesse melhor esses processos que acontecem, né? E buscassem caminhos para trabalhar isso. Mas eu acho que o caminho é a educação sexual, com certeza, é um primeiro caminho. E sim, entender que essas pessoas não têm um perfil específico. Sim. Lembrar aqui também que meninos sofrem abuso, que a gente não se engane e que a gente tenha cuidado com os meninos também. Então, caso não tenha mais nada sobre esse assunto por enquanto a ser falado, para terminar esse episódio de uma forma mais leve, até para dar uma aliviada, né, da carga desse assunto bem forte que a gente abordou, você tem alguma dica cultural para dar para gente? Algum livro, filme, poesia para declamar, alguma coisa assim? Então, eu preparei uma poesia, né, para apresentar para vocês hoje, porque a gente gosta de terminar de forma lúdica. Mas ela não é muito leve, assim, ela é pesada. Mas ela é um relato, né, da vivência desse jovem, ele foi um sobrevivente a um abuso. Ele até questiona essa questão de sobrevivência, mas a gente vai ver na poesia. Mas eu prometo que nos próximos eu tento achar coisas mais lúdicas para também no final a gente estar respirando de novo, porque parece que a gente fica afogado nesses temas, né? Mas enfim. Essa poesia, ela se chama Play, ela não é de uma pessoa brasileira, tá? O nome dele é Saidu Tejan Thomas. E ele fez uma poesia bem forte e bem real da vivência dele. Inclusive, quem tiver curiosidade, coloca aí no YouTube, tem, tá? Saidu Tejan Thomas Play. Thomas e o nome da poesia é Play. O relato dele é bem forte, bem emocionante. Assim, vou falar aqui para vocês. Eu nunca me chamei de sobrevivente. Sobreviver implica que eu lutei. Uma luta gloriosa, uma trilha de homens mortos aos meus pés. Espadas içadas contra o sol e todas as suas mãos não mais são. Sobrevivente implica que aconteceu em um lugar selvagem. Algum lugar longe, bem longe de casa. Era uma tarde normal, sem nada para fazer. Depois que o sol quente e o tédio me forçaram a entrar, procurei por meu primo. Escancarei a porta de seu quarto e o encontrei debaixo do meu tio. Sua boca molhada, meu tio levanta sua cabeça e explica. Isso é o que as crianças grandes fazem para se divertir. E eu estou com 6 anos. Escovo os meus dentes. Me visto sozinho. Eu sou uma criança grande. Eu não sou um bebê. Eu posso brincar. Me deixem brincar. Eu estou vendo como você está se divertindo, tio. Eu posso ver. Esse lençol é como um twister. Coloca as mãos em todos os lugares difíceis. Me deixem provar que eu consigo. Eu prometo que não vou dizer ao papai o que estamos fazendo. Neste forte de almofadas feitos de partes de mim, que eu ainda chamo por apelidos. Apenas, por favor, me deixem brincar. Me deixem brincar. Eu pedi por isso. Então eu não posso me chamar de sobrevivente se isso pareceu mais uma brincadeira noturna de família. Depois de tudo, ele me ensinou o gosto do sabão, como esfregar os traços da verdade, como enxaguar e repetir a palavra segredo. Eu não contei isso a ninguém da minha família. Ao invés, eu encho meu peito e soco. Eu levanto peso, eu rio da fraqueza das outras pessoas. Eu sou forte. Eu sei como lutar agora. Você sabia que agora eu posso sufocar o predador de você, tio? Você sabia que agora eu posso esmurrar a verdade de você, primo? Vocês sabiam que há 16 anos eu treino me punindo? Eu sou um homem agora. Ninguém me chama de sobrevivente. Ninguém sabe do que me chamar. Eu não sei do que me chamar, eu sou um homem. Eu digo para mim, minha mãe não precisa fazer essa dor machucar menos. Eu digo para mim, eu não preciso da canção dela, eu não desejo que ela pudesse se levantar dos mortos e me abraçar em seus ossos, limpar minhas lágrimas, me dizer que eu não sabia o que estava fazendo, que eu era inocente demais para saber como lutar.
Me ensine a esquecer, mamãe. Me dê um nome novamente. Eu só tenho me chamado de puto, gay, covarde. Eu só quero perdoar para parar de me culpar. Então minhas memórias não mais teriam dentes, como aqueles, na boca do meu tio. É isso, gente. Um relato bem triste, um relato bem real, infelizmente ainda. E se você for aí um jovem ou uma criança que está ouvindo a gente, que está sofrendo abuso, não sabe o que fazer, denuncie, busque alguém de confiança com quem você possa conversar, se ainda não souber como denunciar, busque ajuda. Sempre vai ter alguém que vai acolher, que vai ouvir, que vai te ajudar. De toda forma, tem canais de comunicação que você pode entrar em contato com profissionais que vão te ajudar. Então, só denuncie. Acho que é isso, Luiz. Aí é contigo. Então tá, conversamos aqui com Carol. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção. A gente vai encerrando aqui o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado, porque a partir daqui muitos outros episódios virão. E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Então é isso, gente. Até a próxima.